Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e era, e é, e há de vir. Graça e paz, queridos de Deus, a gente está aqui para iniciar uma série prometida e para falar sobre o papel do cristão na política. Talvez a pergunta que você faça e que muita gente faça, porque foi ensinada erroneamente, é se o cristão deve participar da política. A pergunta certa, a pergunta correta, não seria se o cristão deve participar da política, mas como o cristão deve participar da política. Bom, para corrigir todo e qualquer erro inicial, é claro que o cristão deve participar da política, porque ainda na sua vida ele abriga duas identidades, uma identidade terrestre, uma identidade terrena e uma identidade celestial. Uma parte da sua vida ela está comprometida com o governo de Deus, mas uma parte da sua vida ainda está, ainda que ele não queira, ainda que ele não goste, ainda que isso não lhe traga boas recordações, uma parte da sua vida ainda está submetida aos governos humanos. Porque a maneira de governar que aí está não nos deixa nenhuma outra opção senão participar dela. Você é obrigado a pagar impostos. Aliás, no Brasil, o Brasil é um povo que é especialista em falar sobre pagamento de impostos. Você paga imposto sobre aquilo que recebe. Você paga imposto sobre aquilo que gasta. Você paga imposto sobre aquilo que compra com aquilo que já pagou imposto no que recebeu e no que já está pagando de novo. Enfim, um povo que paga tanto imposto é um povo que deveria se preocupar com as pessoas que estão lhe governando. Já foi dito, e é verdade, o brasileiro é o povo do planeta Terra que paga mais impostos. Isso deveria nos assustar, mas não nos assusta, porque nós estamos vivendo aqui no Brasil aquela história do sapo que se cozinha lentamente no fogo. Você vai esquentando a água lentamente, o sapo não vai percebendo que está cozinhando, até o ponto que perceber não importa mais, ele já morreu, ele já não consegue mais se livrar daquilo. Então, nós vamos estar fazendo uma série para nós estarmos falando sobre o papel do cristão na política. Bom, eu quero pontuar uma coisa aqui para você. Eu quero pontuar o lugar onde eu estou. Eu estou aqui em Tamoios. Tamoios é o segundo distrito, pertence ao município de Cabo Frio, um município dos mais antigos, está entre os 7 municípios mais antigos do Brasil. É uma cidade turística, é uma cidade que tem um povo trabalhador, mas infelizmente também é uma cidade que tem uma classe política confusa. E os resultados estão aí para quem quiser comprovar. Cabo Frio, apesar de receber dinheiro da indústria do turismo, de receber altos impostos, de receber dinheiro dos royalties do petróleo, da indústria do petróleo, Cabo Frio é um dos municípios mais endividados do Brasil. É isso que você está ouvindo que eu estou te falando. Município de Cabo Frio é um dos municípios mais endividados do Brasil. Agora, bem pouco tempo atrás, não tem um tempo muito longo, um município riquíssimo como esse não conseguia pagar seus funcionários, de modo que era muito comum, até bem pouco tempo atrás, você encontrar funcionário público de Cabo Frio
sem receber 6, 7 meses, né? Fornecedores da prefeitura sem receber, terceirizado da prefeitura sem receber, né? Bom, dentro desse município há muitas igrejas. E por que essas igrejas e a vida que essas igrejas pretensamente alegam que têm e que oferecem não muda a vida do povo? Essa é a pergunta que a gente sempre deve se fazer. Jesus vai dizer no seu o primeiro de 5, e talvez mais importante de todos os seus discursos, no Sermão da Montanha, Jesus vai chamar a nossa atenção para essa grande verdade. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aqui, nesse texto de Mateus, terra e mundo não simbolizam a mesma coisa. Terra fala sobre isso, que nós temos com o lugar onde nós nascemos, o sentimento de identidade, né? A terra nos fornece o sentimento de identidade, sentimento esse que nós gostaríamos que nossos filhos tivessem ou não, né? Mas a terra, ela é importante e a terra, ela não se transforma de uma hora para outra. Da mesma maneira que um alimento, dependendo da sua substância, dependendo da sua natureza, ele não se prepara no mesmo tempo que se prepara outros alimentos. Um ovo você frita em minutos, mas uma carne demora um tempo maior. Se é cozido, ou se é frito, ou se é assado, cada alimento tem um tempo diferenciado para ser preparado. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, ninguém come sal para saber se o sal é bom. Ninguém bota sal na boca e diz assim, esse sal aqui é de 1948, safra excelente. Ninguém pega uma colher de sal, enfia na boca e diz assim, esse sal aqui é de 1917, é coisa fantástica. Não, querido, você só vai sentir o sal quando o alimento já está preparado. A nossa relação com a terra é uma relação que deve ser preparada, que deve ser analisada nos seus ingredientes. Vou falar uma coisa para você, um romano, ele só considerava uma outra pessoa romana se 10 gerações da sua família estivessem enterradas em Roma. Quando os romanos começaram a perder a identidade da terra, foi quando o Império Romano começou a ruir, né? Queridos, a bem da verdade, algumas pessoas estão se lixando para o lugar onde elas vivem. Não importa, sabe, se o quintal delas está limpo, está lavado, se o quintal dela está cheio de plantinhas, sinceramente, elas não estão se importando com o que acontece do portão para fora. Que se dane. Não tem nada a ver com isso. Quando, na verdade, nós não deixamos de ser cidadãos do mundo porque aceitamos a Cristo. Simplesmente há uma identidade dentro de nós aguardando para ser executada, que é a identidade divina. O apóstolo São Paulo vai dizer para nós, em Efésios capítulo 2, versículo 19, que agora vós sois membros da família de Deus, concidadãos dos santos. Então, existe uma cidadania dentro de nós, preparada para ser executada plenamente no céu. Mas essa cidadania celestial, que ainda não está sendo executada plenamente, porque ela não está no seu lugar devido, ela precisa dar sinais de que existe aqui na Terra. E eu vou dizer uma coisa para você, é impensável que cristãos que realmente conhecem Jesus, pessoas que foram batizadas, que são obreiras da igreja, que são contribuintes fiéis, pessoas que trabalham, que desenvolvem ministérios. Irmãos, é impensável que essas pessoas votem em candidatos que sabidamente estão roubando, estão furtando, têm amantes,
tem falcatruas. Queridos, essa prática, ela anula totalmente a identidade divina que essa pessoa alega ter dentro de si. Né? No Rio de Janeiro, a gente precisa muito, o cristão, ele precisa muito ter consciência política. Porque, querido, juntamente com São Paulo, nós somos um dos estados mais ricos da federação. Nós somos o segundo Perdão. Eu sei que São Paulo é o estado mais rico da federação. Acredito que provavelmente o Rio de Janeiro deve vir em segundo lugar. Se o Rio de Janeiro não é em segundo lugar, certamente um dos estados do sul o é. Pois bem, querido, o dinheiro que nós arrecadamos de impostos no Rio de Janeiro era suficiente para transformar isso aqui em uma Dubai 2.0. Mas não é isso que acontece, querido. O dinheiro dos nossos impostos, ele simplesmente é pulverizado, ninguém sabe para onde eles vão, não tem qualidade. Ele não retorna para a gente em qualidade de vida. Né? Escolas que faltam merendas, hospitais que faltam médicos e faltam instrumentos, polícia que está na rua sem a devida proteção, sem o devido armamento, sem o devido treinamento, sem devidas condições. E é assim, impensável que a igreja, nos seus membros, participe dessa coisa medonha e tosca que acontece aqui. Mas é isso que acontece, tem muitos crentes, querido, que o envolvimento deles com a política de maneira positiva é zero. Né? E vou dizer mais, levando em consideração a nobre tarefa das pessoas que recolhem lixo na rua. Né? Algumas pessoas que recolhem lixo na rua fazem mais pela política do seu município do que muitos crentes maduros, do que muita gente que diz que tem ministério, que tem influência, né? Que tem rede social bombando. Por quê? Por causa de uma visão medonha e tacanha. Sabe, queridos, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Porque eu participo de um ministério e que eu posso afirmar que nada que há dentro da minha igreja, que nada que há dentro do meu ministério foi comprado com dinheiro de política. Né? Se tem uma coisa que o nosso ministério sempre prezou, é se manter no seu lugar em todos os tempos, inclusive em tempos eleitorais. Na nossa igreja não tem uma passadeira, na nossa igreja não tem um instrumento, na nossa igreja não tem um eletrodoméstico, na nossa igreja não tem nada, absolutamente nada, que foi comprado com dinheiro de político através de promessas vazias. Né? A gente não tem, vamos colocar aí como a coqueluche do momento, né? A gente não tem um aparelho de ar-condicionado doado por nenhum candidato a vereador, deputado federal, estadual, seja lá o que for, alienígena, sei lá, não temos nada, irmão. Se tem uma coisa que eu tenho nesse prezado momento, nesse exato momento, talvez amanhã possa mudar, mas até agora eu posso dizer que tenho, e a autoridade para falar sobre o papel da igreja diante da política. Posso falar isso para você, né? A igreja, ela precisa participar de maneira positiva da política. A gente não pode se isentar, né, de fazer política. Nós temos na capital, né, na capital dessa cidade maravilhosa, chamada São Sebastião do Rio de Janeiro. Na nossa capital, nós temos um candidato de uma determinada religião, querido, que ele é tão ativista que o trabalho político dele, nesses últimos anos, vale mais do que o trabalho de 10 candidatos que foram eleitos por igreja lá dentro da Alerj, lá dentro da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Como isso é possível? Como isso pode acontecer? Né? Em parte isso acontece
Porque o cristão, o crente, aquele que ama Jesus, que confessa o nome de Jesus, na sua mente foi colocada essa sementinha maligna de que se envolver com a política é errado. Não, querida, se envolver com a política não é errado, né? Existem níveis de envolvimento. Por exemplo, um membro de uma igreja, ele tem total liberdade para se envolver em qualquer nível de política. E, aliás, ele deve. Eu aconselho até que os membros façam isso, se filiem a um partido político, disputem eleição para vereador, seja lá o que for, seja lá o que quiser. O cristão deve participar da política. Agora, à medida em que muitas vezes você vai se comprometendo com a igreja, essa sua liberdade de participar de outras coisas, ela vai sendo tolhida. Por exemplo, um pastor, alguém que lidera a igreja, né? Alguém que realmente lidera rebanho, alguém que realmente está à frente da instituição CNPJ, alguém que responde pela igreja. Essa pessoa pode participar da política? Querido, pelas regras da Constituição, qualquer pessoa pode participar da política, mas pelas regras da ética, da verdade e da moral, essa pessoa não deve participar da política. Aí você me pergunta, pastor, eu quero que você me dê embasamento de por que um pastor que lidera uma igreja, ele não deve, não é que ele não pode, ele não deve, né? Só que cada um sabe aonde está a sua coceira, né? Às vezes a coceira é maior do que o sentimento de responsabilidade, né? A coceira, depois eu vou falar sobre isso aí, né? Mas a coceira coça, e quando a coceira coça, tem que ser coçada, né? Os bons entendedores entenderão. Pois bem, por que o pastor da igreja, aquele que está liderando o rebanho, né? Aquele que é o que prega no domingo, aquele que é o que responde pela instituição, pela denominação, ele não pode, ele não deve, né? Não é que ele não pode, ele não deve, né? E eu devo esse entendimento ao pastor Mário Silva lá de Talva, que me ensinou isso. Não é que ele não pode, ele não deve. Por que o pastor não deve participar da política? Porque a política, como nós conhecemos ela no Brasil, ela se chama política partidária. O pastor da igreja, ele não é chamado para ser partidário, mas o pastor da igreja, ele é chamado para ser um servo de todos. Logo, o pastor principal da igreja, né, que em muitas denominações tem nomenclaturas diferentes, né? Mas aquele que se diz como o líder do rebanho, esse não deve participar da política, porque Cristo não lhe chamou para uma parte, Cristo lhe chamou para ser servo de todos. Dado a isso, esse pastor, plenamente carregado de uma consciência cristã, de uma consciência cheia do Espírito Santo, entendendo a nobreza do seu chamado e da sua responsabilidade, ele jamais, em hipótese alguma, acima de todas as coceiras do mundo, ele vai resistir a isso, ele não vai se envolver, né? Agora, aquele que eventualmente tem a sua vida, tem o seu trabalho, desenvolve o seu ministério, e muitas vezes ele é chamado lá na igreja de pastor auxiliar, né, ou de segundo pastor, né, o pastor que dá o apoio, né? É triste dizer isso, mas hoje na igreja nós temos até alguns pastores que são voluntários, eles estão mais fora da igreja do que dentro, apesar desse nobre título. Bom, esse pastor, querido, ele pode fazer o que ele quiser, ele não responde pela igreja, ele não responde pelo rebanho. Bom seria também que ele, ou o evangelista, ou o presbítero, todos esses que eu estou citando, obreiros auxiliares. Não é de bom tom que o presbítero, ou o evangelista, ou o pastor, ou seja lá quem for, que o cara acha que ele é diante de Deus, né?
Porque nós temos as pessoas que são trans, né? Elas são uma coisa e se sentem outras, né? Dentro da igreja também nós temos muita gente trans, né? Eles são humanos, mas eles se sentem semidivinos, né? Eles são transdivinos. Então, geralmente, aquelas coisas que o evangelho regula na vida de todos não cabe a eles, porque eles não são humanos, eles são transdivinos, quase uma espécie de sub-Jesus. Bom, para esses não é bom eles participarem da política, porque a política, como nós conhecemos no mundo, ela é uma política partidária. O pastor da igreja, o que lidera o rebanho, ele não é chamado para ser parte de nada, mas para ser parte de um todo, para que todos sejam um em mim, como eu o também sou em ti, disse o Senhor na oração sacerdotal. Queridos, como nós estudamos agora na lição 10, né, da revista da CPAD, né, nós estudamos sobre a íntima relação da santidade com a justiça. E política é uma coisa para se trazer justiça. Então, como nós não vamos participar da política, se a política é um instrumento de justiça, por que nós não vamos participar da política se a santidade e a justiça estão irmanadas, ligadas intimamente? Como, irmãos? Como? Se toda a Bíblia Sagrada vai afirmar e reafirmar que santidade e justiça são duas coisas que caminham juntas. Por toda a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar essa íntima relação. Bom, voltando ao que eu estava falando sobre o lugar onde eu estou, né? Muitas vezes você sai de uma cidade e para você chegar em outra, você tem que pegar uma estrada, andar 40 minutos, 50 minutos e aí então você está em outro município. Aqui na região dos Lagos acontece um fenômeno muito curioso. As cidades, elas estão muito perto uma das outras, porque elas nasceram de emancipações duvidosas, que ainda foram realizadas no tempo do Brizola, quando emancipação ainda era um assunto estadual. Aqui onde eu estou, você atravessa uma ponte e você está em outro município. Dentro desse município, você atravessa uma cabine policial e já está dentro de outro município. E é gritante, absolutamente gritante, você vê essa diferença administrativa quando você passa de um lugar para o outro. Semana passada, eu estive à noite ali na entrada de Rio das Ostras, aqui, passando por Barra de São João, entrando dentro do município de Rio das Ostras, né, a cidade praiana totalmente iluminada, parecia dia, era noite, mas a estrada parecia dia. Queridos, se você vem de Barra de São João, você atravessa a ponte, você absolutamente não vê 1 metro à sua frente. 1 metro. Saindo do Rio de Janeiro, passando por dentro da rodovia Amaral Peixoto em direção a Macaé, né? Se você fizer esse trajeto à noite, quando você estiver saindo dos limites de Cabo Frio, do distrito de Tamoios, atravessando para o município de Casimiro de Abreu, Barra de São João, querido, você aumente o farol do seu carro, porque simplesmente você não vai conseguir ver nada à sua frente, absolutamente nada. Queridos, como não se envolver com a política, tendo condições de mudar essa verdade e essa realidade? Que, aliás, não é culpa da prefeita atual. Nós já estamos assim há bastante tempo. Como eu falei, Cabo Frio é basicamente um município falido, endividado, vítima de correntes políticas confusas e perigosas. Nós temos a condição de mudar isso. Como? Né? Derramando da nossa santidade sobre a política para que ela verdadeiramente produza justiça.
Que justiça é essa que eu quero tanto para a minha vida, que eu quero tanto para a minha família? Que justiça é essa que eu desejo tanto, mas eu não quero que ela se espalhe sobre o meu bairro, sobre a minha cidade, sobre o meu município, sobre a comunidade que eu amo? Que justiça é essa que eu digo amar tanto em Cristo Jesus, que me faz fechar os olhos para esse prefeito que rouba, para esse prefeito que desvia dinheiro, para esse vereador que vive fazendo coisa errada, que vive envolvido com falcatrua? Que justiça é essa? Que santidade é esse? Que conhecimento de Deus é esse? Que não nos torna pessoas melhores para o nosso próximo. Quero lembrar você aqui, nessas palavras finais, que muitas das vezes, queridos, nós vamos nos relacionar com Deus que está escondido dentro dos homens, com Deus que está esperando realmente receber alguma coisa boa da gente, porque Ele está dentro dos homens e esses homens estão passando necessidade. Ah, pastor, para de ser dramático. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, quando nós te vimos com fome e te alimentamos? Senhor, quando nós te vimos presos e te visitamos? Senhor, quando nós te vimos doentes, cuidamos de vocês. E o Senhor diz assim: verdadeiramente eu vos digo, quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Querido, a política tem tudo a ver com a igreja, mas não é se nós devemos participar. Essa é a pergunta errada, e sempre será. É como nós devemos participar. Como nós devemos participar da política. E a gente vai continuar fazendo umas lives para falar sobre isso. Olha, que Deus te abençoe, te dê uma rica e abençoada semana, que Deus abra portas sobrenaturais para você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor proteja a tua casa, que o Senhor derrame da sua santidade sobre a sua consciência, que nesse ano você possa votar em quem vai fazer diferença para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. Olha, pessoas bonitas, um beijo no coração de todos vocês.